Muito bem, pessoal, todos sejam bem-vindos, então, para o nosso momento de primeiro contato com uma das etapas e os conceitos relacionados a essa etapa do sistema de produção da plataforma Kinecom, ligado à produção de roteiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns elementos peculiares da narrativa e da sala de roteiro, especificamente, mas eu quero conversar com você sobre como funciona, né, esse curso em relação ao sistema de produção. Vamos compartilhar de novo a tela aqui. Tá. Então, assim, vamos passar para a segunda. Então, vou falar sobre a dinâmica geral do curso. O curso, a característica principal é que ele não é um curso formativo. Vocês não vão sair daqui dominando completamente as informações que eu for passar para vocês durante esse período. E ele está diretamente ligado à característica principal de produção da plataforma, que é um sistema de... Oi? Alguém está falando comigo? Não? 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 Bom, enfim, então, a produção colaborativa, no sistema de produção, cada um entra no sistema ciente do início, meio e fim, dos limites da função que vai exercer, tem uma abordagem mais técnica, né? E essa produção colaborativa, ela é o complementar ao curso, esse curso de orientação. Assim, a orientação serve para vocês ingressarem na produção, mas vocês vão aprender mesmo na produção, na medida em que tiverem assistência da tutoria, né? Uma das características de aprendizado é a composição de grupos heterogêneos, para que todo mundo possa... Está pedindo aqui para entrar. De grupos heterogêneos e que acabam se ajudando, os componentes, ajudando mutuamente. Certo? E essa ajuda que faz com que todo mundo cresça a partir das suas motivações pessoais, do seu perfil, do seu interesse. Então, vou passar informações específicas em relação a essa ação, né, do roteirista na sala de roteiro e na produção dentro do sistema de produção. Vamos conversar um pouco sobre a premissa e como isso funciona dentro do sistema de produção. Nesse momento, a plataforma está desenvolvendo alguns projetos que têm diferenças entre si, né? Então, nesse momento, a gente usa um pouco do que a gente chama de redução eidética, né? Buscando elementos essenciais para poder dar uma orientação para quem está produzindo, né? E fazer com que isso funcione em todos os tipos de vídeo que a gente está produzindo, porque a gente tem vídeo ali de produção ligados à educação, vídeos mais institucionais e também vídeos de arte, né? Vídeos experimentais, vídeos que são pilotos de série, né? Mas esses vídeos em si têm uma característica em comum, que é isso que a gente chama de redução. Uma característica em comum que faz com que a gente possa discutir especificamente sobre esse conceito, né? Essa característica essencial entre eles, tá? Outra coisa que eu quero dizer é que vocês podem interromper, viu? Pode me interromper, eu até prefiro que me interrompa, para a gente poder resolver as dúvidas aqui na hora e tal, e conseguir aproveitar melhor esse espaço de relação e discussão. E o sistema de produção, ele busca favorecer a diminuição do estresse, né? Alguém pediu para entrar. Na medida em que a gente trabalha com etapas autônomas. Então, cada etapa é um produto. E esse produto, sendo colaborativo, né? Esse produto faz com que o voluntário participante da produção também tenha direitos autorais sobre a produção. Então, caso o produto em si, o vídeo que for produzido, ele seja
ele seja vendido, né, comercializado. Então, quem participou da produção vai também receber por isso. A gente tem, além do colaborativo, a gente tem os projetos subsidiados. Então, a certificação é que faz com que os projetos subsidiados contratem e participem da produção, e aí isso vai gerar renda para quem está produzindo. Essa certificação, ela tem também duas características. Existe a certificação, que é prioritária para a plataforma, então vocês vão receber orientações que vão habilitar vocês a produzir na plataforma. E vai haver uma certificação interna na plataforma. Se vocês não são membros, quando se tornarem membros, ou aqueles que entraram agora, vocês recebem uma página, entram numa página como se fosse uma rede social, como se fosse, não, é uma rede social, vocês ganham uma página onde vocês podem compartilhar a produção de vocês, portfólio, através de links, através de postagens, divulgar coisas que vocês fazem ali. E essa página permite que vocês tenham uma interação com toda a comunidade, né? Porque aí o que vocês postarem no blog, por exemplo, além dos fóruns, dos chats, que é uma forma de contato direta com os membros, vocês podem postar, o que vocês postarem no blog vai para a primeira página e todos os membros recebem por e-mail. Mais alguém que está entrando? Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora, tá? Caso vocês tenham perdido alguma coisa, vocês podem recuperar no vídeo que está sendo gravado, ficará disponível lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Tá? Então, a formação que vocês vão receber é justamente para atuarem dentro da plataforma. E esse curso também, se vocês quiserem o certificado, né, com a possibilidade de imprimir ele para fora da plataforma, para enriquecer o currículo de vocês, aí é só fazer a solicitação, depois eu vou deixar o e-mail para vocês encaminharem a solicitação, que a gente registra e dá o certificado para vocês. A certificação na plataforma permite que vocês sejam encontrados, né, por quem quiser profissionais ligados à função de produção. Nós temos também vários estúdios ligados à plataforma que recorrem a nós para compor a sua equipe de trabalho. Então, precisa de roteirista. A pessoa vai lá na plataforma, o estúdio, membro ali da plataforma, já busca pela certificação, já vê a experiência de vocês e vai contratando também. Então, o objetivo mesmo é mobilizar uma comunidade maior possível, com perfis múltiplos que atendam essa demanda, que é grande, para a produção de filmes. Nós trabalhamos assim, a base da plataforma são filmes de animação. Na verdade, a gente pode produzir ali qualquer coisa, a gente já está estruturando para a produção de games, projetos de games também, mas pode ser produzido qualquer coisa. Agora, a base é cinema de animação, porque a equipe, a coordenação é da área, é do ramo. Então, a gente pode atender as demandas e as necessidades específicas dessa área. Como tudo está em construção na plataforma, já que é uma produção colaborativa, né, o sistema de produção também ele vai ser adaptado de acordo com os interesses. Cada um de vocês, pode inscrever um projeto lá para mobilizar equipes e poderem produzir colaborativamente, né? Então, se vocês têm uma ideia, né, não necessariamente uma premissa, mas uma ideia para a produção de um filme, vocês podem escrever, cada um de vocês pode escrever um projeto. O nosso objetivo é que a gente possa produzir pelo menos 40 vídeos simultaneamente por ano, né? É uma meta. Hoje a gente tá produzindo em torno de 7 vídeos por ano. 7 vídeos por ano, com equipes diversas. E como a gente está trabalhando dentro de uma cultura também específica de produção, as coisas levam um pouquinho de tempo para conseguir se tornarem autônomos, né? Até as equipes se emanciparem, até a comunidade se entender, criar uma identidade coletiva, tudo isso leva bastante tempo. A plataforma existe, está fechando agora o nosso 2º ano de plataforma, e logo que a gente abriu, no início do ano passado, já começaram as inscrições de projetos subsidiados, né? Eu acho que tem alguém está falando no chat aqui que eu não estou olhando. Tá? Projetos subsidiados e em seguida os projetos colaborativos, que são os maior parte justamente para poder propiciar a formação técnica, né?
A Carol está perguntando. Também pode roteiro de live action? Pode roteiro de live action. Não há limites para vocês escreverem os projetos. Oi, Carol. Não há limites para vocês inscreverem os projetos. Então, pode live action. O que pode acontecer com o roteiro live action? A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de mobilizar uma equipe para produzir um projeto live action. O live action tem algumas peculiaridades, né, que não são muito fáceis de resolver, como é no cinema de animação. Então, o que a gente faz assim, quando para mobilizar, facilitar a mobilização de equipe? A gente cria núcleos presenciais de produção. A gente procura estimular a organização de núcleos presenciais para que as pessoas possam se encontrar no local onde elas estão e ter acesso a equipamentos, né? A gente está fazendo parcerias pontuais nesse sentido, para estimular a criação de núcleos presenciais, né? De forma que aquilo que pode ser feito à distância será feito à distância, e o que for presencial a gente mobiliza, né? Então, a gente tem a parceria do Canal Futura, da Lost Marbles, que serve de licenças de software para nós. A gente tem um Instituto Federal Sul-Rio-Grandense aqui, temos a própria universidade, que é a que acolhe o projeto, né? E vamos iniciar uma parceria com outras universidades. E a gente pode iniciar parcerias com todas as instituições, pode ser associações de bairro, pode ser sindicatos, pode ser igrejas, né? Não tem problema. Os núcleos presenciais só dependem de uma configuração mínima para poder existir. Alguém está pedindo alguma coisa? Não. Bom, tudo bem, acho que eu não entendi. Mas, enfim, vocês podem escrever qualquer tipo de projeto. Pode demorar um pouquinho mais para começar a produzir ou menos, mas vocês podem escrever games, podem escrever 3D, animação em 3D, pode stop motion, né? A gente é que vai, a nossa equipe de coordenação da plataforma que vai se virar para conseguir mobilizar pessoas para ajudar vocês na produção, né? E ganhando experiência de produção colaborativa, obviamente os projetos subsidiados vão contar com essa experiência de vocês. Não sei se eu respondi. Tá tranquilo? Beleza. Vocês, assim, à medida que o tempo for passando, aqui nesses 3 encontros, a gente vai tirando dúvidas, vocês vão entendendo como funciona a plataforma, né? Eu, por exemplo, sou tutor de alguns projetos, então eu tenho participado da sala de roteiro, mas eu tenho ficado muito feliz, muito emocionado, assim, porque é muito legal de ver a evolução do trabalho, né? E de como o pessoal está gostando de participar das produções, está se sentindo seguro. A nossa função da plataforma é fazer as produções funcionarem, né? Quantificar a produção de filme. E, com o tempo, qualificar essas produções de filme. A gente, por exemplo, não tem nenhum projeto de longa-metragem, mas teremos, né? Hoje a gente está fechando, 210 membros na plataforma, né? E a gente espera chegar a 1.000, né? Até o ano que vem, certo? Então, continuando aqui a nossa conversa. Conceito de cinema, tá, vou explicar rapidamente o que significa. O conceito de cinema é baseado na estrutura clássica, né, da sala escura, uma tela grande, as pessoas voltadas para a tela iluminada ali, voltadas para a tela para poder assistir o filme. E o que faz com que essa relação seja controlada, o tempo de relação de apreciação de um filme, é justamente a história que vai ser contada lá. Como eu falei em termos de conceito de redução idética, aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar nessa história, seria um personagem. Então, a gente parte desse conceito, que independente do vídeo, da proposta, do conteúdo que a gente esteja trabalhando num projeto, o personagem passa a ser o elemento essencial. Não que os projetos tenham que ter personagem, mas ele é uma referência principal para a gente trabalhar como elemento essencial. Então, essa orientação específica desse curso vai tratar desse elemento essencial da narrativa, nesse primeiro momento, depois nós vamos tratar de outros conteúdos, né? Para a gente entender como vai acontecer
as dinâmicas de desenvolvimento de roteiro na sala de roteiro. Depois falar um pouco sobre a função de cada um na sala de roteiro, e depois eu passar um exercício. Esse exercício, a inscrição de vocês, a participação no curso de vocês, com exercício, dá a certificação externa. Vocês podem não fazer o exercício, vão ganhar uma certificação na plataforma, né? Mas esse exercício que eu vou propor, vocês vão mandar para o e-mail, dá a possibilidade de vocês terem a certificação externa e ter um certificado em PDF que depois vocês vão imprimir como acharem melhor. Mas, enfim, alguma pergunta sobre essas coisas que eu falei, que são mais introdutórias aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estou com o chat aberto. Tá? Então, não acho que mais ninguém... Será que eu vi? Certo. Vamos ver aqui. Então, tá. Vou continuar. Eu tenho medo que deixe alguém de fora lá, querendo entrar na sala e esteja distraído aqui. Muito bem. Então, como eu falei anteriormente, né? As aulas ficarão disponíveis, gravadas lá na aba de cursos da plataforma. Então, vocês podem recuperar essas informações a hora que vocês quiserem, né? O exercício também, fazendo exercício e mandando, pode ter a certificação, mesmo não participando diretamente desse curso. Os exercícios servem para certificação. Tenho aqui alguns links, tá, para vocês poderem acessar com uma complementação, né, desse curso. Assim, porque o curso ele vai trabalhar de uma forma bem essencial, esse curso de orientação. Se vocês querem aprofundar um pouquinho mais, vocês podem acessar. Eu vou dar outros links amanhã também, mas vocês podem acessar para ter uma referência maior ali sobre isso. E essa apresentação, ela já está disponível no Drive. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse link no chat. Deixa eu só ver onde eu botei, para vocês poderem acessar. Depois, vou botar 2 links, na verdade. Então, gente, aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Então, aqui no Drive tem essa apresentação. Então, vocês podem recorrer a ela se sentir necessidade. E também vou colocar aqui o endereço do grupo do WhatsApp, que vocês entraram, é o grupo da comunidade. Não tem muita gente lá, mas é um grupo que funciona bem legal, para vocês também poderem tirar algumas dúvidas, ou interagir, ou divulgar coisas de interesse de vocês ali no WhatsApp, tá? Mas, enfim, se tiverem mais informações, a gente vai conversando aí, certo? Tá? Aqui, vamos então conversar um pouquinho sobre o personagem, a partir dessas características das características da construção de personagem na animação. Quero fazer umas perguntinhas para vocês em relação a esse personagem. Como vocês acham que é esse personagem? Só olhando o desenho dele, vocês conseguiriam apontar alguma característica dele? Perdi o acesso ao chat. Deixa eu só ver. Aqui, pronto. Faminto, beleza. Mais alguma característica? Só olhando, faminto, né? Tem algumas referências visuais bem interessantes ali. Tá? Mais alguma... Esse desenho por si só já é uma premissa, né? Esperto, faminto. E qual idade vocês acham que eu para ele? Só olhando para ele. Parece ser bem jovem. Uma das características importantes, né, no caso do roteiro para animação, nesse caso especificamente para o personagem, é o exagero, né?
Com o tempo, a linguagem ganhou características próprias, alguns conceitos próprios, e o exagero passou a ser uma característica recorrente. Não quer dizer que toda a animação ela trabalhe com esse conceito, né? Algumas animações elas podem, a partir da construção do personagem, buscar coisas mais sutis, mas a linguagem da animação ela carece, né? É preciso usar estratégias outras para a gente buscar mais sutileza. O exagero é uma característica da maioria dos projetos de animação. E por que o personagem? Mesmo que eu for fazer, quero fazer um tutorial para um curso, né? De que forma eu posso fazer com que esse tutorial seja mais envolvente, mais empático, né? Criando um personagem, né? Aí, vamos dizer, esse personagem pode necessariamente não ter um arco específico, um percurso, né, narrativo, como é num filme de animação propriamente dito, né, dentro do conceito pleno da linguagem cinematográfica. Né? Mas se eu colocar um personagem, essas características que vocês estão apontando aqui vai interferir diretamente na gestualidade. Então é muito interessante que o roteirista de animação consiga entender como esse personagem, depois, nas etapas seguintes, vai ser explorado, né? Então, se eu fizer um braço pequeno ou fizer um braço mais longo, essas características vão afetar a gestualidade do personagem. A cabeça maior que o corpo também pode propiciar um investimento maior no repertório de expressões fisionômicas, e também dá uma ideia de infantilidade, que vocês colocaram, parece ser bem jovem, né? Essa desproporção, essa referência específica da cabeça em relação ao corpo, que indica jovialidade, né? Tem muito a ver com a imagem que a gente tem do bebê. Se vocês pegarem o bebê, a cabeça dele é quase o tamanho do corpo. À medida que ele vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo numa velocidade bem maior, né? Ele vai ficando maior. Mas toda vez que a gente vê essa diferença, né, de proporção da cabeça, ela vai indicar. Se o cara, por exemplo, que é muito forte, né, o adulto, tem uma cabeça bem pequena para um tórax avantajado. Então, são características visuais. Eu estou gesticulando aqui como se vocês estivessem me vendo. Ou vocês estão me vendo? Estão me vendo? Não. Estão me vendo? Sim, então está. Então vale a pena gesticular. Tá? Mas, enfim, então, na hora que eu vou introduzir o personagem no tutorial, vou introduzir num vídeo, o elemento essencial da narrativa, aquilo que atrai, concentra e foca nessa descrição é o personagem. Então, ele é um elemento essencial. Não quer dizer a gente ter vídeos aqui, a gente fez não ter personagem, que é só uma voz em off e tal. Isso é opcional, né? Mas, assim, eu quero ter resposta do público espectador, ter um impacto maior, o personagem passa a ser fundamental. Nas dinâmicas de sala de roteiro, vocês vão trabalhar em cima da inscrição do projeto, da ideia do projeto, então muitas vezes tem que desenvolver personagem, né? Então, pensar em personagens a partir dessas características que são fundamentais, das qualidades e também dos defeitos. Eu escola de faminto, né? Sentir fome é natural. Agora, se isso for exagerado, passa a ser também uma fragilidade do personagem. E isso potencializa também a relação de empatia com o público, porque o que caracteriza o ser humano, na verdade, são os defeitos, né? Não são os defeitos. Concordam comigo isso? São os defeitos? Se vocês pensarem na Mônica, né? Qual é o defeito da Mônica? A Mônica é violenta, né? Ela parte pro pau, mas não é isso que torna interessante? Os personagens do Maurício Souza todos têm um defeito. Então, claro, pode sustentar ele a partir de qualidades, mas aquilo vai criar uma fissura e vai gerar uma carência. A questão é bem interessante. Em pensar em psicologia, eu falei no bebê, assim, você pode estar numa sala assim, cheia de gente, abriu a porta, entra alguém com um bebê, todo mundo levanta e vai ver o bebê. Aquilo é magnético, né? Porque o bebê carece. O bebê é magnético porque ele dá um senso de existência para a gente, porque ele precisa da gente para viver.
E a gente se sente útil e se sente importante. É quase como se eu estou vivo porque eu sou importante para esse bebê. Porque senão ele não bebe, por conta própria ele não bebe, por conta própria ele não come. Então, essa característica assim, de carência específica, né, que está sustentada dentro do conceito clássico de, de defeito do personagem, é importante, é muito importante. Isso, em geral, na sala de roteiro, passa a ser debatido, né, dentro dessa visão de como ele pode ser explorado. Muito bem. Então, nós temos aí um personagem, a partir do que vocês disseram, jovem, faminto e esperto, né? Já pensando na maneira de alcançar, né, os biscoitos nossos que estão lá em cima da geladeira. Mas, enfim, ali no texto é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto maior a pressão, maior a revelação e mais verdadeira a escolha para a natureza essencial do personagem. Na verdade, é exatamente isso. Essas características vão aparecer na medida que eu estabelecer uma meta, uma motivação para ele e uma pressão contrária. As ações do personagem é que vão determinar essas características e a relação de empatia com o personagem. Lembrando que se o personagem é um vídeo tutorial, né, ele pode, eu acho assim, vocês podem fazer um vídeo tutorial, fazer dois personagens interagir, ou criar uma situação de conflito, e que isso vai gerar algum tipo de informação específica no tutorial, ligado ao conteúdo que vocês estão trabalhando, né? Mas o que implica mais é a gestualidade. A gente, dentro do sistema de produção da plataforma, a gente trabalha muito a questão de diálogos, né, de enunciado, de performance vocal, que é a que dá a referência emocional para a gestualidade, né? Então, isso no sentido de dar formação básica para a equipe técnica, especificamente ao animador, né? O objetivo aqui é trabalhar a inclusão simplificando, Bernardo, trabalhar a inclusão simplificando os conceitos, né, e as ações que vão propiciar que aquele que está sendo formado, né, a partir da interação do projeto colaborativo, possa não ter pré-requisito, necessariamente. Ele vai aprender produzindo, conversando. Aí nós temos uma escala que as equipes elas vão tentar resolver os problemas entre elas, né? Se não resolver entre eles mesmos, sejam os elementos da equipe ou os grupos em si, eles vão buscar pesquisar formas na internet. E a terceira via é o tutor. Quando nenhum desses for satisfatório no alcance da resposta, aí recorre ao tutor e vai orientar como resolver os problemas. Agora estava conversando com um grupo de roteiro, né? E como hoje é feriado, hoje estava marcada uma reunião. Como hoje é feriado, eles resolveram alguns se esqueceram da reunião de hoje, né? Então deu meio que um pane geral, assim, o que fazer, o que fazer, o que fazer, não temos pessoal para fazer a sala de roteiro. Aí a ideia é, o seguinte, problemas acontecem sempre, a orientação que o tutor deu, né? Problemas acontecem sempre. A questão toda é constatar o problema e encaminhar uma solução. O mais importante é justamente manter a comunicação entre o grupo, para que ninguém se sinta abandonado e para que ninguém se sinta perdido, né? Mas os projetos colaborativos servem para isso. Acontecem imprevistos, né? E como eles não têm um prazo específico para terminar, já que as etapas são autônomas, a gente vai trabalhando essas dificuldades e resolvendo ao longo do tempo, certo? Eu vou passar agora esse videozinho para vocês aqui. Deixa eu só deixar de compartilhar. Eu vou passar o videozinho para a gente poder... para vocês verem como é essa animação do nosso personagem. Muito bem, vamos lá. Deixa eu só buscar a aba. Aqui está. Agora vamos compartilhar a tela. Onde eu botei, acho que está aqui. Muito bem.
Dá para ouvir o som? Não, né? Acho que eu tenho que... Está... Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. Estou compartilhando a tela. Eu acho que aqui deve ter compartilhar. Não. Interromper compartilhamento. Deixa eu ver. Alguém está me perguntando alguma coisa aqui. Não sei o que é. Bom, vamos ver se eu consigo tirar o meu som. Bom, pessoal, eu não estou conseguindo compartilhar o som. Vou passar só um trechinho sem som mesmo, né? Até porque ele é mais gestual, embora a relação não seja legal, mas de qualquer maneira, só para vocês terem uma ilustração da exploração do gestual do personagem a partir do que foi definido pelo personagem e pelos obstáculos que foram colocados na ação dele. Tá? Vamos lá. Coisa bem rapidinho. Bom, deu para ver? Tranquilo? Deu para perceber? Assim, ó, esse vídeo ele não tem locução, ele não tem diálogo, né? E como eu falei antes, a gente tem o diálogo como referência para dar subsídio para o animador especificamente. Mas o que eu quero que vocês observem são as dificuldades que foram colocadas para o nosso personagem ir lá e buscar o seu alimento lá, ou o seu objeto de sedução. Basicamente, o que se faz na sala de roteiro é buscar elementos conflitantes, de conflito, para que as características do personagem possam aparecer, já que esse é o elemento principal na maioria dos vídeos estão sendo produzidos na plataforma. Vamos voltar a interromper aqui. Aqui. Muito bem. Tá? Então, enfim, eu compartilhei esse vídeo para vocês, porque ele tem uma estrutura bem sintética, assim, daquilo dos elementos importantes para a gente trabalhar na sala de roteiro. Tá? Então, vamos para as funções da sala de roteiro. Primeira função, roteirista assistente, né? No caso do sistema de produção da nossa plataforma, quem assume a função de roteirista assistente é o produtor executivo, que acompanha o diretor-geral na produção. Então, ele passa a secretariar a reunião, a fazer o relatório, né, apontar os itens importantes. A gente costuma gravar as reuniões de roteiro e depois o produtor executivo, já na função de roteirista assistente, faz mapeamento dos itens mais importantes. Né? O pessoal começa a debater as ideias,
uma das dinâmicas que a gente usa é justamente debater, ir para casa, pensar até na semana seguinte, pensar em alternativas para poder explorar melhor, seja o personagem ou depois do personagem já definido as ações, e que isso também é relacionado ao conteúdo do vídeo que está sendo produzido, e essa ponte entre uma reunião e outra depende da atuação do roteirista assistente. No nosso caso, geralmente, quem assume essa função de roteirista assistente é o produtor executivo do projeto, que já foi selecionado numa etapa anterior. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Não? Depois, roteirista júnior. Roteirista júnior, eu não gosto muito desse nome, mas é que é usado oficialmente. Mas o roteirista júnior é o aprendiz, né? É aquele que não tem muita experiência, ou participou de poucas salas de roteiro, ou não participou de nenhuma, dentro dessa proposta de compor grupos heterogêneos, né? Ele participa da sala de roteiro, não dá para dimensionar exatamente o quanto ele pode participar ou não, ele participa, dá ideias, dá sugestões, né? É importante o contraditório para estimular a imaginação de todo mundo. As salas de roteiro, a dinâmica de sala de roteiro depende muito do perfil da composição do grupo. Alguns enlouquecem, alguns brigam, mas é muito, muito legal a sala de roteiro. Alguns de vocês já participou de sala de roteiro? Não? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Nunca. Então tá. Uma das coisas que eu acho interessante. Exato, o Igor tá participando. Então, uma das coisas que eu acho interessante na sala é essa experiência para vocês, porque isso é um apontamento assim, de currículo muito forte. Né? Se vocês colocarem assim, olha, eu fiz um curso de roteirista e eu já participei de salas de roteiro no projeto tal, lá na plataforma que então, a plataforma propicia isso para vocês. Vocês têm uma experiência de produção de sala de roteiro o que é um ponto muito forte assim na formação, no portfólio, e que vai servir de referência para vocês participarem de outros projetos, né? Mas, enfim, roteirista júnior é o menos experiente, que participa também para compor a equipe, considera essa estratégia de grupo heterogêneo, e é quase uma pedagogia do conflito. Não necessariamente o conflito aparece se o grupo for muito temperamental, né? Mas, em geral, tem os mediadores ali para que a coisa possa ser construída, o conhecimento possa ser construído. Tá, o roteirista, propriamente dito, né, participa... Esse, no caso da nossa plataforma, ele é selecionado a partir de se voluntariar, no caso dos projetos colaborativos, né? Se voluntariar a participar da produção. Né? As chamadas aparecem ali na primeira página da plataforma. Quando aparecem também, vocês recebem por e-mail, os membros da plataforma recebem por e-mail a abertura de vaga. E, geralmente, o roteiro é 5 candidatos, 6. Nesse momento está acontecendo essa média de candidatos. E, geralmente, todos são convocados para a sala de roteiro. O roteirista é aquele que é selecionado nesse momento, né? Feito entrevistas, né, para saber qual a motivação, não necessariamente a experiência, porque senão conta, para poder participar e liderar, o roteirista é que vai liderar essa dinâmica de desenvolvimento do roteiro. O roteirista é que vai assinar o nome, né? Todos vão ter crédito, mas o roteirista é que assina o roteiro como um membro principal, certo? Roteirista sênior é o mais experiente, né? É o mais experiente da produção. Deixa eu só dar uma medida aqui no outro. Tá. Pode ser também chamado de roteirista chefe, né? Mas acho que sênior fica melhor. Essa função é ocupada na sala de roteiro, no nosso sistema de produção, pelo diretor geral. Tá? O roteirista com experiência que está em degrau abaixo do chefe da sala, né? Ele costuma revisar, a gente não usa muito duas funções distintas aí, mas quem ocupa geralmente essa função é o diretor-geral. Ele costuma revisar os roteiros dos outros roteiristas, e na ausência do chefe, de sala é quem
certo? Mas essa é a função mais experiente, aquele que já participou de várias salas do roteiro. Como a nossa, nosso sistema de produção não exige experiência, né? Pode se candidatar à vaga quem quiser. É mais uma questão de estar disposto, estar a fim de aprender. Geralmente, quem assume, como eu já falei, é o diretor-geral. Certo? Se vocês tiverem dúvida de saber o que é o diretor-geral, pode perguntar que eu respondo também. E o showrunner, né? Showrunner geralmente é o cara que escreveu, é o autor, teve a concepção, a ideia de desenvolver o projeto. Acompanha sempre todas as etapas de produção para que o projeto mantenha a fidelidade daquilo que ele idealizou. Certo? E aqui está o nosso exercício que eu estou propondo para vocês. Tá? Só vou aqui pegar... Deixa eu pegar aqui, é o endereço para vocês mandarem esse exercício. Aqui. Muito bem. Agora eu vou publicar aqui no chat o endereço. Tá, eu vou voltar aqui, Rafael, só um minutinho. Vou colocar aqui, ó, é o endereço para vocês mandarem o exercício. Tá? Eu já vou explicar o que é o exercício. Então, vamos aqui no Showrunner. Tela compartilhada. Estou muito perdido aqui. Interromperam. Eu vou ter que voltar. Eu tive que tirar o compartilhamento porque eu me perdi. Mas vamos ver. Mas eu acho que... tá aqui. Aqui. Vamos de novo. Tá? Showrunner. Tá. Geralmente é o criador da série. É uma função usada mais para produção de série. Né? Mas a gente não precisa necessariamente... A gente não tem essa exigência aqui. Né? Mas é muito bom categorizar essa função. Como eu falei, quem assume é o autor, né, da ideia. É o criador da série, roteirista e produtor executivo. Quando está na sala de roteiro, costuma ser também o roteirista-chefe, além de tomar decisões narrativas, escrever roteiros, tomar decisões de produção. Tá? Isso do conceito geral, né? A gente não... Essa questão de produção executiva, a gente acumula essa função no roteirista assistente. Conseguiu, Rafael? Tá claro? Beleza. Então, é isso. Tá. Então, vejam bem, assim, ó, lembrando aquele exercício do porquinho ali que é agarrar os biscoitos em cima da geladeira. São criadas uma série de dificuldades para que essa personalidade possa aparecer. Vamos supor assim, numa situação bem difícil de a gente poder revelar as características e o perfil psicológico do personagem. Então, o personagem está apresentando, é um tutorial, ele está apresentando, mas ele mexe com as mãos, né? Mexe com a cabeça, aí essa gestualidade vai revelar a identidade dele, aí de repente, pum, tropeça e cai no chão. Então, é uma questão simplesinha. Essa ação de tropeçar e cair no chão dá um indício de que a personagem ele tem um perfil atrapalhado, já foi definido na construção do personagem. E a função específica na sala de roteiro é criar essas dificuldades. Além de cuidar especificamente da mensagem, né, que é o showrunner que vai cuidar disso, é preciso fazer com que as ações revelem as características do personagem. Isso vai gerar mais empatia para o espectador. É basicamente isso que se faz uma sala de roteiro, levando em conta o nosso sistema de produção. Então, eu estou criando um problema aqui. Ó. Cachorro, eu botei cachorro, né, dentro dessa característica de exagerar, mas não precisa. A gente fez aqui um tutorial
o curso de direção geral, onde é um personagem que tem uma gestualidade de rapper, né? E bota a mão para frente, sempre primeiro plano, fala, né, dentro de um espectro de gíria, né? Então, são coisas que podem aparecer, não tropeça, não cai, mas podem aparecer e dar identidade. Então, a maneira de falar também vai acentuando para o espectador essa característica. E ele é meio que assim, ele é um ET, alguma coisa meio estranha. Então, eu coloquei um cachorro, assim, mais a título de dar uma referência de exagero para vocês, né? Mas não tem essa obrigação de ser gerado. Vocês podem pegar e fazer ou pensar num perfil mais sutil. É claro que isso vai dificultar horrores para a gente poder revelar, né? A linguagem da animação não favorece muito as sutilezas, né? Mas dá para fazer, dá para fazer. Aí discutir sobre questões narrativas de como passar essa sutileza. Quando o pessoal que é do live action coloca um close e deixa o ator fazer a sua parte, micro expressões, micro gestualidades vão aparecer, vai conseguir captar. Na animação, fazer micro expressões de gestualidade é uma coisa bem complexa, né? Mas, enfim. Então, o cachorro viu um ovo caído no chão. Tá? Então, tem uma árvore e o ovo caiu no chão. Ele olha, né, o ovo havia caído de um ninho que estava no galho mais alto de uma árvore. Logo à frente dele está a árvore, ele olha para cima, lá tem um ovo. Como tornar essa cena mais inquietante e sedutora? Tá? A resposta para isso, assim, joguem ideias. Eu quero ver como vocês vão jogar essa ideia, as ações a partir do que o cachorro olha, encontra o ovo, né? O que vai passar pela cabeça dele, qual a atitude dele, o que ele vai fazer especificamente, quais ações que vocês vão temperar nessa situação para que isso seja mais sedutor, né? É claro que para isso vocês têm que pensar num temperamento e uma características do personagem, né? Porque é disso que vai depender a maneira dele reagir. Esse é um personagem, ele é um personagem mais bondoso, um personagem mais malvado, né? Pegando coisas bem simplórias assim, para caracterizar o personagem, né? Mas é a estrutura desse perfil e as pressões que ele vai enfrentar é que vão fortalecer na cabeça do espectador quem é esse personagem. Os dilemas específicos que ele vai enfrentar a partir disso. A função do personagem sim, é trazer a história, qualidades, a história, a mensagem, né? Qualidades de caracterização necessárias que tornem as suas escolhas convincentes, tá? Isso sempre de forma simples. Mas esse é o desafio desse nosso primeiro encontro, né? Estamos chegando ao final aqui. É o desafio do nosso primeiro encontro e que vocês podem enviar para esse endereço com escola as conclusões, aquilo que vocês estimulam. Numa sala de roteiro, é isso. É ir para casa, pegar elementos essenciais, ir para a sala e jogar suas ideias na mesa, que vão ser discutidas, debatidas com toda essa composição. E é isso que eu estou propondo como primeiro desafio. Beleza. E assim, vocês não são obrigados a fazer isso, tá? E se vocês não fizerem, vocês podem não ter a certificação impressa. Muito bem. Vocês podem não ter a certificação. Eu estou rindo aqui porque eu li a mensagem do Rafael, que ele colocou assim: intenção de ser inquietante e sedutor. E só para deixar mais interessante isso, é exatamente isso. É um desafio para vocês. Não existe uma maneira, um modelo de fazer. Cada um de vocês tem um perfil, tem uma forma de desenvolver o roteiro, tem uma visão sobre essa proposta. Isso é que é legal, né? O legal justamente é buscar essas diferenças, né? E fazer com que essas diferenças se tornem complementares e que elas contribuam para o desenvolvimento do roteiro, tá? E é isso. Então, vocês não são obrigados. Inclusive, assim, não existe uma maneira correta de fazer, tá? Eu não vou pegar e dizer, vou dar nota por isso, né? Eu quero só sentir que vocês estão envolvidos com essa história, né? Entender e conhecer melhor o perfil de vocês. Isso eu estou falando com relação a enviar as soluções que vocês encontrarem para essas circunstâncias que eu descrevi aqui para vocês.
Mas não é uma obrigatoriedade. Vocês podem chegar, pode não mandar, é prazo para entregar isso, também não tem prazo. Vocês podem me mandar a hora que vocês acharem melhor. E o e-mail vai ficar sempre aberto, né? Eu estou sempre abrindo ele para saber se... Porque eu tenho pessoal de outros cursos também que eu converso ainda por esse e-mail. Podem conversar comigo também pelo WhatsApp ou pelo Instagram, no endereço do grupo ali. E, enfim, o importante é estar sempre em contato, certo? E a gente fortalece a comunidade e garante a expansão e a qualificação daquilo que a gente é produzido. O objetivo do canal Futura, está na plataforma, é justamente ele servir como referência, porque ele orienta a produção também, avalia, como curador, avalia os projetos que são inscritos, porque é de interesse para comprar a produção da plataforma. Isso não vai acontecer imediatamente, é ao longo do tempo. E aos poucos a gente vai trazendo mais canais de mídia para transformar isso numa cultura. E vocês, né, como referência de formação de roteirista. Como eu falei, não necessariamente por curso, mas pela participação nos projetos colaborativos, o desempenho de vocês, e aí o mercado vai ter esse espaço como uma referência para contratar vocês. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Falei muito, né? Vocês podem trazer dúvidas também para o próximo encontro. A gente vai continuar beleza. A gente vai continuar nessa dinâmica, né? Eu falo bastante também, até para tentar gerar dúvida na cabeça de vocês, né? Mas vocês não são obrigados a falar, fiquem à vontade, certo? O negócio do roteirista é escrever mesmo. Tá certo, pessoal? Vou tirar o compartilhamento. Eu acho que tá tudo certinho, não deixei ninguém de fora, todos que pediram estão aqui. O chat está aberto. É isso. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Amanhã a gente continua a nossa conversa. Aqueles que enviarem amanhã, até amanhã. Aqueles que enviarem amanhã, eu já vou conversar um pouco sobre essa questão. Então tá. Um abração. Eu agradeço a participação de vocês e vamos junto. Eu espero que Obrigada, muito boa seja... aula. Tá. Muito obrigada. Então tá, Carol. Espero que seja uma relação bem longa. Deixa eu ver. Muito obrigada. Muito bom. Um abração. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.